Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo da Foster Suporte, para a gente trocar mais uma ideia de assuntos relacionados à tecnologia aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre backup. A gente já fez algum conteúdo aqui nas nossas redes sociais falando sobre a importância do backup. O backup é o que pode garantir a continuidade do seu negócio em caso de algum tipo de incidente, como vírus, infecção, ransomware e batendo na madeira aqui, até um incêndio dentro do seu próprio negócio. Então, por isso, dá uma acompanhada que a gente vai dar algumas introduções a seguir e vocês vão entender a importância do backup e a gente vai configurar um backup da maneira mais simples do Windows Server, que é um Windows dedicado a servidores. Vamos lá, galera. Beleza. Agora é o seguinte, estou compartilhando a minha tela aqui com vocês estão visualizando a minha câmera lateral. E aqui eu vou me logar, primeiramente, no Azure. O que que a gente fez aqui? A gente criou um laboratório para criar esse exemplo aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer, ó, tá solicitando uma autenticação de 2 fatores aqui para a gente, ó. Em alguns vídeos aí, a gente costuma dizer sobre a importância da autenticação de 2 fatores, tá? Então, eu tenho que aprovar aqui no aplicativo do meu celular, acredito que vocês estejam vendo isso na minha câmera lateral aqui, tá? Onde eu tenho que fazer uma aprovação para a tela que está aí sendo mostrada para vocês prosseguir, me permitindo logar na nossa conta do Azure, onde a gente administra algumas coisas aqui. Uma das coisas administradas, eu vou ter que logar nessa tela daqui a pouco, a gente vai ter que fazer esse procedimento novamente, tá? Mas o que que eu quero mostrar para vocês aqui? Nós temos um grupo de recursos, eu intitulei ele aqui de Laboratório Backup, se eu não me engano, é isso aqui, ó. Vou me logar nele, tá? Me logando nele, eu vou ligar uma máquina virtual aqui, que vai ser a máquina que está simulando um servidor físico local que talvez tenha dentro de algum de nossos clientes, tá? O que é custoso no Azure é se você tiver uma máquina ligada o tempo inteiro. Então, essa máquina está desligada, eu estou fazendo um laboratório aqui do zero para testar mesmo, para vocês verem na prática como que é todo o procedimento que a gente cria, de repente, até para criar algumas apresentações para alguns clientes, tá? Então, a ideia é que assim, né? Hoje a gente está no dia 30 de março, amanhã, dia 31, é o Dia Mundial do Backup. Por isso que a gente está iniciando esse conteúdo aqui, dando mais importância aos backups em si, tá? Vou aproveitar para deixar um convite, tá? Passando aí na tela as nossas redes sociais. Dá uma pesquisada por lá, a gente está cada vez mais colocando conteúdo e também vou deixar o convite para você, de repente, deixar um comentário, criar algum tipo de para a gente criar algum tipo de conteúdo destinado à sua dúvida, de repente, tá? Vai ser um prazer atender alguma questão de você. Se você nunca visualizou, ó, essa tela que está na nossa frente aqui é a tela do Microsoft Azure, tá? Aqui dentro a gente tem alguns recursos, o recurso que eu estou apresentando para vocês é de uma máquina virtual. Eu estou ligando essa máquina virtual, ó, tá vendo? Um log de atividades é apresentado aqui de tudo que a gente faz no Azure. Inclusive ele está dando um crédito de uma conta que a gente tem aqui da Microsoft, que disponibiliza um crédito mensal, porque nós somos partners da Microsoft, parceiros, né? E com isso a gente ganha um crédito para fazer laboratórios. Em alguns casos, né? A gente costuma até deixar alguns testes para clientes, para eles entenderem como funciona alguma solução que a gente venha disponibilizar para eles no Azure. Ó, acabou de dar para mim aqui que a máquina virtual está ligada. Então agora eu vou clicar aqui para eu me conectar. Ele me dá algumas opções, eu vou conectar via RDP, tá? Esse aqui, como é um laboratório, ele não tem todas aquelas questões de segurança, tá? E aqui é um IP dinâmico que ele me dá, ó. Esse IP dinâmico ele vai mudar em algum tempo, tá? Ele não fica fixo. Então, muito provavelmente você não vai conseguir se logar nele se você testar. Agora, deixa eu inserir um usuário e senha que eu configurei aqui em algum momento. E a partir disso aqui, deixa eu visualizar se ele vai continuar sendo mostrado para vocês. Eu vou me conectar na nossa máquina virtual lá no Azure, ó. Vou colocar o IP que ela está sendo disponibilizada aqui agora, tá? Legal.
esse aqui vai ser o nosso laboratório, então eu vou adicionar um disco, vou fazer algumas coisas aqui, tudo do zero, para vocês irem entendendo como que funciona aqui, tá? Esse horário que está apresentando aqui embaixo é porque essa máquina ela está alocada nos Estados Unidos Central. Então ela não está aqui, ó. Isso aqui está simulando um servidor físico, tá? Só que o nosso ambiente de laboratório ele está virtualizado aqui dentro, tá? Se você também não entende como funciona a virtualização, é mais um convite para você deixar um comentário e de repente a gente faz um vídeo apresentando para você como que a virtualização, que a gente acredita ser um dos pontos fortes para o futuro, pode ajudar a sua empresa, o seu negócio, a utilizar melhor todos os recursos de um servidor que você venha adquirir no futuro aí, beleza? Então, ó, vamos lá. Eu vou ligar esse servidor que está desligado aqui. E aqui eu tenho 3 equipamentos virtuais, tá? O VMSRV é o nosso AD, o nosso Active Directory. O VMSys é um servidor que simula aqui como se fosse um servidor principal, que tem um sistema. E essa máquina aqui, que é o Windows 10, ela simula uma estação local dentro do ambiente do cliente, tá? Então aqui eu tenho 3 equipamentos que simulam exatamente uma infraestrutura aí de algum dos nossos clientes, tá? Ó, então vamos lá, ó. Me conectei nessa máquina inicialmente. Essa máquina é um Windows 10. Vou abrir aqui para exemplificar para vocês. Acho que é legal dizer. Beleza, é isso aqui, ó, tá? Então, o Windows 10, ele está ingressado num domínio, tá? Tem uma máquina que está ligando aqui, ó. Vou ver se eu já... Aqui, ó, legal. Ó. Ela tem uns dados que estão em outra máquina, ó, esses dados aqui, ó. Inclusive, eles estão bem bagunçados aqui. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Vamos colocar aqui, vai. Arquivos. Vou fazer uma organização aqui, acredito que eu possa. Ah, eu não tenho permissão de criar. Legal, não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Vamos me logar na outra máquina aqui. Vai ser a nossa máquina principal. Beleza. Ela aqui eu vou fazer uma organização de dados aqui para eu mostrar. Qual que é a ideia aqui, tá? Essa máquina que eu estou me logando agora, que tem o nome aqui em cima de VMSys, que representa como se fosse o servidor do sistema, eu vou fazer um backup completo dela, tá? Um backup local, um backup mais simples, o backup do próprio Windows Server. Eu vou destruir ela, vou excluir ela depois de fazer o backup, é claro, e vou restaurar o backup para vocês entenderem como que o backup pode salvar o negócio de vocês, a continuidade no negócio dos nossos clientes, tá? Esse é o backup mais simples, tá? Melhor maneira de você, a metodologia de backup correta para ser utilizada é a metodologia do 3-2-1, onde você tem o dado em si dentro do servidor que você está operando, colocar um HD externo, até um HD interno dentro de um servidor para fazer um backup local, tá? O backup do Windows ele é legal que se a gente dedicar um disco a ele, ele oculta esse disco, impedindo algumas infecções de vírus como o ransomware, mas a melhor das 3 opções seria o backup fora da empresa. Nós aqui na Foster utilizamos um backup gerenciado em nuvem da AD SolarWinds. Esse backup todos os que eu já trabalhei ao longo dos 10 anos de empresa da Foster Suporte, é o melhor backup que a gente já utilizou. Ele é muito rápido, ele tem outras opções. Mesmo ele sendo um backup em nuvem, tem como configurar um Speed Vault, que é uma funcionalidade que primeiro ele faz um backup criptografado no disco local e depois ele sobe para a nuvem. Vantagem disso, se você precisar recuperar um dado, ele vai ser muito mais rápido, porque primeiro você tenta recuperar do disco local que está anexado no servidor. Beleza? Bem, vamos lá. Vamos nessa pasta dados aqui, ó. Vou criar uma outra pasta só para organizar, porque tá bem bagunçado aqui, ó. Vou também minimizar essa tela aqui. Vamos colocar aqui arquivos. Isso aí. E aqui eu vou cortar esses caras e vou jogar aqui dentro. Beleza. Ah, essa máquina está replicada na nuvem. No futuro eu vou fazer mais uma demonstração para vocês como funciona a réplica na nuvem. Réplica na nuvem é um pouquinho diferente de backup, mas a réplica na nuvem cria alta disponibilidade. Isso é fantástico. Rapaz, deixa eu ver aqui. Eu fiz errado, né? Não tem problema. Vamos lá. Organizando.
E a gente está aproveitando que a gente está aqui em quarentena, teoricamente tem que estar trabalhando todo mundo em casa. Estou com o pessoal da Foster aqui no celular, a gente está em contato, costuma trabalhar assim. Então vamos lá, galera, o que que eu vou fazer aqui agora, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um disco, tá? Para nós aqui simularmos como se isso aqui fosse um disco externo, tá? O que que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou verificar o tamanho desse meu servidor, que é o meu servidor do sistema, né? Esse aqui é o disco de dados, tem 200 e poucos megas. E aqui eu tenho um outro disco, que é o disco do VMSys. Deixa eu ver o tamanho dele, ó. Consigo criar um disco aí vamos criar um disco de 30 gigas aqui dentro, ó, desse disco. Pra eu poder me anexar nele, ó, um VHDX. Isso aqui é a mesma coisa se eu tivesse anexando um disco de backup externo dentro do servidor do cliente, tá? Eu vou exemplificar um pouquinho melhor mais para frente. Vou até criar uma pasta aqui de backup para jogar esse disco aqui dentro, ó. Beleza. Ele é um disco dinâmico, ele vai aparecer que ele tem 127 gigas. Depois a gente pode explicar um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Tranquilo. O que eu vou fazer aqui agora é dar uma verificação, como eu estou com o ambiente aqui, ele tem offline, para eu poder... Aqui, ó, esse não tá. Beleza. Vamos lá. Deixa eu adicionar esse cara aqui. Virtual Hard Disk. Fiz o disco de backup. Estou anexando esse disco dentro do servidor. Beleza. Vamos lá. Agora a brincadeira vai começar a acontecer um pouco melhor aqui, ó. Beleza. Vou tentar. Vou tentar rolar aqui o gerenciador de disco. Para confirmar que o disco está aqui. Beleza, tá vendo? Ó, isso aqui está simulando assim. Imagina que esse cliente nesse servidor adquiriu um HD externo para fazer backup. Esse HD externo é esse cara que eu vou colocar ele online aqui agora, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é adicionar a funcionalidade de backup no servidor, tá? É uma ferramenta nativa do próprio Windows. Então, exatamente o que eu vou fazer aqui agora, né? Configurando esse próprio servidor, eu vou vir aqui e adicionar. Eu ter ido na primeira tela, que seria um pouco mais rápido e mais fácil, tá? Então, aqui, se eu não me engano, deixa eu ver se é nessa tela ou na próxima tela. Não, avançando. Deve estar como Windows Server Backup, ó. Eu vou adicionar a funcionalidade de backup nesse servidor, tá? Vamos lá. Legal. Ele vai adicionar, ele vai demorar um pouquinho. Legal. A gente está nesse momento fazendo essa live aqui, fazendo uma apresentação sobre um backup de maneira mais simples, um backup local, mas eu vou deixar um convite aqui, porque no dia 31 de março, que é amanhã, a partir das 14 horas, no canal da AD SolarWinds, eles vão fazer uma mega live, né, iniciando às 14 horas, sobre as funcionalidades de backup. É um pouquinho mais voltado a profissionais de tecnologia que trabalham com suporte, como a nossa empresa aqui, que é a Foster Suporte. Mas é legal, de repente, vocês darem uma olhada para conhecer algumas outras funcionalidades do backup da AD. O backup da AD tem recursos fantásticos como um disaster recovery, uma recuperação de desastre, que permite você recuperar um servidor, mesmo que temporariamente, em um outro computador, em outros dispositivos, até você, de repente, concluir o conserto do seu servidor local, caso ele venha a dar um problema, claro. E a gente mesmo vai acompanhar aqui, vai comentar lá com o pessoal da AD, é bem parceiro da gente, e eu acho que é uma boa pedida. Bom negócio se vocês puderem participar. Beleza?
Tranquilo. Ah, vamos lá. Opa, deu instalação completa. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa ferramenta de backup e vamos configurar um backup nela aqui. É bem simples, tá, galera? Esse backup é bem simples. Eu acho que eu vou até fazer o seguinte. Enviar ela para a área de trabalho, porque eu acredito que a gente vai usar ela algumas vezes mais. Então, esse aqui é o passo a passo configurando um backup de um servidor, tá? Então, vai ser um backup local. Ele tem algumas funcionalidades, porque aqui a gente já começa a trabalhar com backup em nuvem pelo próprio Microsoft Azure, tá? Mas não é o caso aqui da nossa apresentação. Vamos lá, ele está carregando, ó. Vamos lá. Eu vou colocar como um agendamento de backup, que é a primeira opção. Eu vou deixar esse backup agendado, tá? Eu vou fazer backup do servidor completo. Mas mesmo assim, eu vou colocar aqui na opção de custom, de customização, eu vou adicionar item a item para vocês verificarem o que é adicionado no backup, tá? Ó. Recuperação Bare Metal, ela já vai adicionar aqui, ó, o estado dos sistemas e todas as unidades lógicas, tá? Aí aqui o que eu vou ter aqui, ó? Aqui dentro eu tenho todas as pastas, então eu vou adicionar esse servidor. Dando um OK, eu vou avançar, tá? Uma coisa que é importante dizer é isso aqui, ó. Deixa eu vou fazer melhor, eu vou até cancelar, esse aqui é o disco que eu vou configurar como backup, ele é o disco, não é esse aqui, desculpa. Deixa eu abrir o meu gerenciador de disco. Isso é uma coisa bem importante dizer, que o backup do Windows faz muito bem, ó. Como eu inicializei o disco, agora que eu iniciei o gerenciador de discos, ele está dando aqui para mim a opção de eu iniciar esse disco e ele vai ficar aparente para a gente aqui, tá? Eu vou até fechar o backup que eu vou começar ele tudo de novo, tá? Para ele reconhecer o disco bonitinho. Então, vamos lá. Ó, ele está aqui como disco 2 e um espaço não alocado. Eu vou deixar ele como espaço alocado para vocês entenderem. Eu vou colocar a unidade B de backup, porque é irrelevante, ela vai sumir depois, tá? Vou até colocar um rótulo nele, mesmo que ele vai ser alterado, só para a gente identificar. E vou dar um OK, tá? Por que eu fiz tudo isso aqui, ó? Se você abrisse, né, e depois de você fazer toda essa configuração aqui, ó, deixa eu... Ele tá carregando aqui, será que ele ainda vai configurar a unidade de backup? Mas era para ele aparecer com a unidade B aqui, ó. Estranho. Ah, ele não atrelou nenhuma letra. Por isso. Vamos lá. Vamos adicionar uma letra aqui. Adicionar uma letra lá para baixo aqui. O R. Temos, deixa eu ver se ele permite, né? Que eu tenho o R aqui. Tem, ó. Legal. Tá vendo o que aconteceu aqui, ó? Backup R. Essa aqui seria a unidade de backup. A gente, imaginando que a gente espetou um HD externo no servidor do cliente para dedicar ele ao backup, tá? Então, eu tenho acesso a essa unidade R aqui agora nesse momento, certo? Só que a gente vai iniciar agora a configuração do backup. Vocês vão verificar que depois que eu configurar o backup aqui, a unidade R, ela vai ficar inacessível, pelo menos dessa maneira aqui. Qual que é a vantagem disso? Ele não vai ficar suscetível a ser infectado por vírus, porque o vírus não vai ter acesso a essa unidade, tá? Então vamos lá, ó. Lembra que eu selecionei o Bare Metal, ele já seleciona tudo. A unidade E é onde estão os arquivos que eu vou backupear aqui, tá? A unidade R, ela até aparece para eu fazer backup, mas eu vou usar ela como destino do nosso backup, então eu não posso selecionar ela aqui, tá? Avançando, ele vai dar algumas opções para a gente aqui, ó, tá? Como o horário. Eu vou deixar aqui um schedule para 9 horas da noite, tá? Mas depois que eu configurar o agendamento do backup, eu vou mandar executar um backup na hora, para ser um pouquinho mais rápido para a gente, tá? Aí aqui ele dá algumas opções para você fazer o backup para um volume, é como se você tivesse anexado um disco e vai dedicar o disco para isso, mas aí ele não ocultaria o backup, mas é possível fazer dessa forma. O risco é maior se você for infectado e não tiver nenhum outro backup, que seja um backup em nuvem ou um backup fora da empresa, tá? Um backup numa unidade de rede, tem uma galera que costuma comprar um disco NAS lá, um network, né? Que você conecta um HD externo por um cabo de rede e você consegue de repente fazer backup nele, tá? Esse aqui é quando você faz um backup para um disco dedicado a ele, que é o nosso exemplo aqui, que a gente julga um dos mais seguros, caso você esteja fazendo apenas backup local. Justamente por aquelas opções que eu falei para vocês, ó.
vou demonstrar aqui todos os discos disponíveis, tá? E vou selecionar a nossa unidade R lá, lembra? Selecionei ela, vou dar um OK. Marquei ela aqui, ó. Avançando, ele vai dar uma mensagem que tudo que tiver nesse disco, como ele vai ser um disco dedicado a backups, vai ser perdido. Então você não pode ter nada nesse disco no ato da configuração disso aí, beleza? Dando OK e dando um finish, ele vai formatar o disco. Nesse momento é legal a gente abrir o nosso Windows Explorer aqui, ó. Lembra que tinha a unidade R? Cadê ela? Sumiu. Por quê? A nossa ferramenta de backup, ó, tá criando agora o agendamento, mas ela já formatou o disco e já ocultou ele, tá? Eu vou dar um fechar e aí agora eu vou abrir de novo o gerenciamento onde a gente vai visualizar todos os discos lá, beleza? Dando um OK aqui nesse comando que eu uso no executar, ó. Ó que legal. Ele já mudou o disco para o nome do servidor, o nome desse servidor é srvsist, né? A data de hoje, ó, 30/3/2021, claro que ela está ao contrário, 6h35. Esse é o relógio dos Estados Unidos Central, que é onde está alocada essa máquina virtual, tá? Então, ou seja, ele já fez a ocultação do disco. Isso aí já garante um nível a mais de segurança, tá? Então, legal. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar, né, a nossa ferramenta. Não, desculpa. Vou abrir nossa ferramenta de backup. Fechei ela por engano. Deixa eu tirar até minha câmera para melhorar para vocês aqui. Cadê? Ó, vou tirar ela aqui. Transicionar. Para vocês visualizarem a tela inteira e parar de ver minha cara feia aí, né? Vamos lá. Agora que eu já tenho um backup configurado, ele dá aqui para mim umas opções, tá vendo? Ó, o último backup a gente não tem nenhum realizado e o próximo backup que aconteceria às 9 horas da noite aqui, né? Imagino que 9 horas da noite talvez seja um momento que não tenha ninguém trabalhando na empresa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um backup único aqui, ó, tá? Usando as opções do backup que está agendado, essa opção. Eu poderia mudar a opção e adicionar localmente. Dando um next, ele vai dar para mim aqui a origem do que vai ser backupeado. Se eu clicar em backup, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai iniciar a tarefa de backup, beleza? Ó, esse processo costuma demorar mediante a quantidade de dados que você vem a ter na sua empresa, tá? Imagina que se você tem lá um servidor com 1 tera, claro que ele vai demorar um pouco mais, né? No caso aqui, eu acho que a gente tem uma média de 11, 12 gigas. Teoricamente é para ele ser um pouco mais rápido. Também tem a questão da velocidade do tipo do disco. Imagina que a gente está usando um HD externo conectado numa porta 3.0, ou até agora a gente tem SSDs, que são discos de alto desempenho, e a porta 3.0, então a velocidade de cópia vai ser muito mais rápida, tá? Uma outra coisa é que é possível sim configurar o backup para ser executado mais de uma vez por dia. Mas o que pode acontecer? Se de repente o seu backup demora aí 3, 4 horas para ser executado e você coloca ele para fazer 2, 3 vezes ao dia, pode ser que ele esteja sendo executado na hora que todos os colaboradores da empresa estejam trabalhando. E o que isso vai impactar? No desempenho do servidor de vocês. E isso sim pode ser um problema. Então a ideia é que talvez você não tenha essa perca de desempenho colocando o backup para ser executado na hora da operação dos seus colaboradores aí. Mas se você tem um backup que dura uma média de 1 hora, talvez seja uma boa ideia você colocar ele para ser executado meio-dia, sendo que talvez meio-dia seja o horário que todos os seus colaboradores saem para almoçar. Olha como é que ele foi rápido até agora, mas ele fez backup do seguinte, ó. Aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, Data Transferred, ele fez até agora meio giga, né? 507,44 megabytes de dados, ele continua aumentando, tá? Agora ele vai fazer um backup da partição aqui em 9 gigas, que é a partição do sistema operacional, acredito eu. Vamos lá, vamos continuar. E aqui embaixo, acho que é o volume que tem os dados, tá? Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele tá fazendo backup só desses dados que eu tenho. Deixa ele abrir, ó. Tá vendo, ó? Até aqui no nosso ambiente de teste, que não tem um desempenho exatamente igual a um servidor, né? Que os clientes costumam adquirir. Eu tenho uma certa lentidão para acessar as pastas, tá? Mas o que ele tá fazendo backup? Desses arquivos aqui que eu fui jogando aqui dentro, ó. Tá, ó. Nossa, eu fiz pasta em cima de pasta aqui. Na verdade, a pasta
Dados está mapeada. Vamos fazer melhor. Ó. Acessar só as unidades de rede, ó. Na pasta sistema eu tenho uma pasta arquivos e na pasta dados eu tenho uma pasta arquivos também, tá? Ah, esses arquivos aqui ficaram bem. Eu não vou mexer nisso agora porque senão eu vou bagunçar no backup lá, ó. Mas ó, galera, eu imagino que aqui já deu pra gente exemplificar para vocês. Deixa Vamos lá. Acho que aqui eu já consegui exemplificar um pouco para vocês como é simples configurar um backup, tá? Essa é a primeira parte de um vídeo demonstrando como configurar o backup. Eu vou pedir para vocês deixarem algum comentário se vocês quiserem ver a parte da recuperação de backup como que é. Aí já fica um convite para a gente criar mais um vídeo aqui na continuação desse laboratório que a gente acabou de fazer, beleza? Vou deixar mais uma vez aí as nossas redes sociais, tá? Procurem a gente por lá. Estou esperando o seu contato para a gente criar mais conteúdo para vocês aí, tá? Deixa eu também aproveitar, colocar a minha câmera frontal aqui, agradecendo mais uma vez se você visualizou esse vídeo até aqui. Esse é um vídeo um pouco mais técnico, demonstrando passo a passo como que a gente configura um backup local. Lembra que a melhor solução de backup é você ter um backup fora da empresa e, se possível, um backup gerenciado em nuvem. Procura a Foster aí, nós temos essa solução, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!